On. Só aguardar um segundinho o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando. Então, gente, hoje estamos aqui com uma presença muito importante com o Eduardo Spohr, autor de A Batalha do Apocalipse, que foi a nossa LC desse mês, do Clube do Livro. Queria agradecer imensamente, Eduardo, por você estar participando aqui com a gente dessa live. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, estou muito feliz de estar aí. Vamos trocar uma ideia. Certo, eu pensei em começar perguntando aqui uma pergunta meio inicial, assim, se quanto tempo mais ou menos você demorou para escrever a Batalha do Apocalipse, como que foi o processo de escrita, foi o seu primeiro livro, né, escrito? Primeiro livro publicado, na verdade, né? Eu já escrevo desde os 6 anos de idade, mas aquela coisa, né? Tudo muito tosco e tal, e comecei escrevendo quadrinhos, aquela coisa. Aí depois, mais adolescente, escrevia muitos contos, né? Narrativas curtas ou médias e tal, e sempre escrevi, na verdade, né? Escrevia muita coisa que eu não conseguia terminar, né? E Uhum. até posso falar sobre isso depois, e até acabei descobrindo, na verdade, que hoje em dia eu faço um roteiro, né? Hoje eu sou aquele tipo de escritor que não consegue começar uma história sem ter o roteiro, sem saber tudo, não só o começo e o fim, como também todo o desenvolvimento. Isso foi numa tentativa e erro, porque era comum assim começar uma história, eu tinha o início, né, sabia o final, mas não tinha o desenvolvimento. Lá pelo meio eu parava, tal. Então tem vários livros não concluídos, né, escritos inclusive alguns em cadernos, aqueles cadernos antigos em espiral, tal, alguns escritos inclusive à mão. Então, também escrevi muita coisa, por exemplo, assim, coisas literárias, mas vindo do RPG, né? Escrevi histórias dos meus personagens e tal, então sempre escrevi. E aí, Batalha do Apocalipse foi o primeiro livro que eu consegui publicar, né? Que foi um livro assim que eu peguei várias histórias, inclusive algumas de RPG que eu jogava, tal, outras ideias que estavam na minha cabeça, consegui organizar tudo ali e, e comecei, acredito que eu acho que eu escrevi o Batalha entre 2002 e 2004, se eu não me engano, por ali, né? Foram 2 anos, eu sei que foram 2 anos de trabalho, enfim, e aí foi esse meu processo, né? Eu me lembro que na época, antes disso, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Eu era, na verdade, jornalista, Uhum. sou formado em jornalismo, trabalhava numa empresa vocês devem lembrar no KD, né? Tinha parte de jornalismo lá, e eu fazia parte de jornalismo lá junto com a equipe toda, tudo. E aí nessa época eu me lembro que teve é, a, a bolha da internet cresceu muito, né? Que tinha muito investimento e tal. Uma história até mais longa, vou tentar resumir aqui. E aí teve o estouro da bolha, né? Que aí, enfim, quando depois teve uma queda de ações dessas empresas e aí teve uma galera que foi demitida, tal, inclusive aqui no Brasil. E aí eu fui nessa leva aí. Eu me lembro que eu trabalhava no KD e saí do KD em 2001. E aí passei um ano fazendo um curso de roteiro, cerca de um ano fazendo um curso de roteiro, depois aí escrevi o Batalha do Apocalipse nesse tempo aí, enfim. E aí aproveitei esse tempo que eu tinha vago, no caso, né, que eu não estava trabalhando, falei, agora eu vou escrever meu livro. E aí eu levei aquilo a sério pra caramba, né? Inclusive trabalhando, como eu trabalho hoje, né? Mas tipo 8 horas por dia, fazendo um turno de trabalho normal e tudo. E aí consegui concluir a obra aí. Acho que eu terminei ela em 2004, se eu não me engano, né? Enfim, mas aí tem muita coisa para rolar, mas respondendo essa pergunta que você fez aí. Ah, sim. Isso de como que é o processo de escrita, até uma pergunta do pessoal aqui, como que é a sua rotina, assim, de Uhum. trabalho, né? Então, você faz, tipo, um horário como se fosse, né, assim, você trabalha das 8 a 8 horas É, de cada escrita, um, né? cada um tem o seu processo, né? É a sua rotina. Tem gente que prefere, inclusive, trabalhar à noite, que é mais silencioso e tal. Eu sou um cara, não sou um cara notívago, eu sou um cara assim mais do dia mesmo. Então eu não consigo trabalhar cansado, sabe? Uhum. Então eu trabalho hoje, né, que eu vivo de literatura, muito graças a vocês, inclusive, que prestigiam meus livros e dão todo o apoio e tal. Hoje eu posso viver de literatura, posso viver de escrita. Então eu
faço isso, né, eu trabalho num horário normal, assim, de trabalho, né, tipo, acordo de manhã, vou à academia e quando eu volto já começo a trabalhar, enfim, paro para o almoço e vou trabalhando até o final do dia. Faço um turno aí de 8 horas, varia um pouco, né, às vezes quando tá chegando próximo do meu prazo, ainda não terminei, aí eu trabalho mais, enfim, dou uma corrida, normal, acho que vai meio que como qualquer trabalho, né. Mas faço isso, né, e trabalho normalmente assim, então essa é mais ou menos a minha rotina, assim, né, faço exercício de manhã e depois volto, torno a trabalhar trabalhar e, até uma dica aí, se a galera que gosta disso, dessa parte de escrita e tal, pô, nós temos um podcast só sobre isso, que é o Mini Pod Literário, que começou com um projeto no Spotify, no mini no Telegram. Hoje em dia está em todos os agregadores. Se você preferir o Spotify, por exemplo, que é mais popular, você pode procurar Mini Pod Literário, isso é todas as quintas-feiras. A gente só fala sobre isso, só fala sobre literatura, processo de escrita, a galera manda perguntas, é basicamente a gente lendo os e-mails da galera e eu e o Thiago Cabiro, né. Então nós temos um trabalho, assim, bem interessante para quem gosta disso, enfim. Mas fica aí até a recomendação e a dica. Mas é isso, então meu dia clássico é assim, né, Uhum, faço um turno de trabalho normal de 8 horas, mas é claro que isso aí depende, varia, né, cada pessoa tem o seu processo, enfim, uhum. sua rotina, né. Sim. E é muito legal, falar até tem o seu canal também no Instagram, né, que você sempre tá postando, eu sigo O ele lá. Instagram também é o Dudu Expor lá, sim, sim, sim. Sim, Tem a conta lá, sim. sim. Aí o pessoal consegue acompanhar, inclusive o Minipod, você manda sempre os links lá, então o Um dos pessoal links, é. que é escritor aqui do canal, que quiser acompanhar lá e que não acompanha, que eu acredito que a maioria que acompanhe, mas se Aham. quiser ir lá. E voltando um pouco sobre o livro, assim, tem alguma parte que você gostou mais de escrever, uma que foi mais difícil, se Uhum. tem alguma cena favorita, alguma coisa nesse sentido? Eu até quero te agradecer, antes de tudo, porque para poder falar do Batalha do Apocalipse, né, porque eu já lancei o livro foi lançado em 2007, e falo pouco sobre Batalha do Apocalipse, porque já lancei outros livros depois, né. E eu sempre gosto de voltar, porque eu tenho um carinho muito especial, porque foi meu primeiro livro e tal, então eu adoro, voltar ao Batalha do Apocalipse. E lembro muito, né, da época que eu escrevi, das coisas que eu, né, que eu curti na época e tal. Se tem uma parte que eu mais gosto, deixa eu pensar aqui. Poxa, hum, não sei, assim, eu gosto bastante eu gosto muito das partes mais melancólicas, para falar a verdade. Então sempre quando tem uma despedida lá, tem uma despedida, né, eu me lembro que acho que no final da segunda parte Acho que é, Que enfim, tem uma tem ali. parte que o Ablo e a Shamira se encontram lá brevemente, aí depois tem que se na verdade, no final, várias vezes eles se encontram e tem que se separar, né. Eu Uhum. sempre acho isso sempre gosto dessas partes mais melancólicas. Primeiro em Roma, né, tem uma cena muito legal que que tem a história que ele a segunda parte toda do livro é escrito em primeira pessoa. E tem muita gente que até que reclama, tal, que é muito longa, mas eu acho que é importante para a construção dos personagens. Ele vai até Roma, na Roma antiga, né, encontra Shamira lá, ela, né, na época, e ela monta uma emboscada lá pro feiticeiro lá e tudo. Depois eles têm que se separar, acho essa parte maneira. Depois eles se encontram mais para frente, na queda de Constantinopla ali. Então eu gosto dessas partes bem históricas, né, e mais melancólicas. Eu, sei lá, não sei, mas tem muitas partes que eu gosto também. Difícil assim, como autor é difícil escolher, né. Você Como gosta como do livro leitor, como um todo, né? porque a gente tem uma ligação como autor, você tem uma ligação você lembra em cada momento que você escreveu aquilo, e eu não sei, né, enfim, e gosto também das partes de combate, tudo, que foram muito inspiradas na época dos Cavaleiros do Zodíaco, eu era muito fã, né, sou muito fã do Cavaleiro do Zodíaco e tal, Uhum. e não sei, deixa eu ver se tem uma outra parte que eu gosto especial. Tem o final também, né, que eu acho legal também, onde todas as tramas
se se conclui, eu não sei se pode dar spoiler aqui, não sei, ou melhor Pode, não, e pode tal. sim. O pessoal já leu. O pessoal que tá aqui já leu. Não, o que eu acho legal, assim, eh, é quando você escreve um livro, você coloca muitas coisas ali que você nem percebe. Então, por exemplo, tem uma parte no final do livro onde que o Lúcifer morre, né? E aí ele era a estrela da manhã, ele se considerava o mais alto maior dos anjos, né? E aí quando eh, o, o Amael, né, e o Aziel se juntam ali para acabar com ele na torre e tal, ele cai assim e cai pegando fogo, assim, né? E alguém me falou uma vez, então é a estrela cadente, né? Eu nunca tinha Uhum. pensado nisso, mas é isso, né? Porque ele, né, foi caindo como foi mesmo uma estrela cadente. E ele se achava uma estrela ascendente e tal. Então essas interpretações que os leitores fazem também são muito legais. Enfim, tem tantas partes bacanas ali que Sim, o é, final é bem alucinante ali, tem muita coisa que sim, acontece. sim. Shamira na Idade Média também, antes dele ir para o inferno, também tem uma parte que ela está no reino das fadas. Isso é bem legal também. É engraçado que essa parte das fadas, não sei se porque eu também sempre fui muito fã de Neil Gaiman, né? E tinha, mais do que Neil Gaiman, tinha um livro chamado Livros da Magia, que era da Vertigo, uns quadrinhos, que eu era muito fã também. E essas partes das fadas eu acho muito maneiras, assim. E também falam muito sobre uma parte das fadas que tem no Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido é o terceiro Filhos do Éden, e lá tem uma parte curta, lá, então que eles vão visitar o Reino das Fadas também. E todo mundo fala super bem nessa parte. Engraçado, né? Que essas coisas vão entrando por osmose no nosso sangue e você acaba gostando. Mas não sei, tem tantas coisas legais para falar. Você tinha comentado sobre ter começado, né, pela Batalha do Apocalipse, e que assim, acho que com exceção do seu último lançamento, de Império Uhum, do Leste, todos uhum, os outros eu já li mais que uma uhum, vez. uhum, E aí, a Batalha do Apocalipse é o meu favorito entre todos, porque foi pelo que eu comecei também. Foi o primeiro que eu li claro. seu, lá em, Uhum, acho que em 2010, por volta de 2010. E aí eu tenho o Clube do Livro e eu falei, por que não reler com o pessoal, né? Daí eu decidi reler de novo o livro pela quarta vez. uhum, Eu já sei até o nome dos capítulos do livro. Então, a gente pretende fazer dos outros também, mas uhum. começamos por ele por ser o meu favorito também, então teve esse... Eu tenho o maior orgulho, né? Tem gente assim que é até meio doido, assim, até uns tem gente que não gosta de falar dos trabalhos anteriores, tal. Eu tenho o maior orgulho de todos os livros que eu escrevi e muitos também porque é, eu me lembro muito do momento que eu estava vivendo, né? Isso é uma coisa que acho que acontece com os leitores também, quando estão lendo. Mas o autor, quando está escrevendo, lembra muito do momento em que viveu, em que estava vivendo aquilo. Por isso que eu sou meio contra. Não sou contra, não, assim, no sentido de cada um faz o que quer. Mas eu não reescreveria nenhum dos meus livros, assim, né? Tem gente que fala, você pega, faz uma nova edição, reescreve e tal. Claro que a, com a experiência você vai melhorando na questão da prosa e tudo mais. Só que também aquilo representa o momento em que você vivia, né? O que você pensava, as coisas que você escrevia e tal. Então eu jamais, acho que jamais reescreveria um livro meu. Então eu tenho muito orgulho de todos eles, assim, e de ter concluído também, né? Enfim, o, porque finalmente era para mim que eu tinha dificuldade de concluir uma história, como falei no início, Uhum. e o Batalha realmente foi um livro que tem começo, meio e fim, né? Então para mim foi uma conquista grande. Sim, já começou por algo que tem o final, né? Que não é uma série, né? Apesar de ter Exatamente. o Filhos do Éden, que é no mesmo Sim, universo, né? A isso. história do Ablon começa e termina Claro, em... termina ali. Isso aí. Uhum. E sobre, assim, sobre esse tema, assim, você lembra de ter enfrentado alguma dificuldade para publicar o livro, até por questão de editora mesmo? Não sei se você pode falar alguma coisa nesse sentido, ou você pensou em mudar alguma parte por medo de, sei lá, do público mesmo ter rejeição, algo nesse sentido? Não, acredito que isso não. A dificuldade de publicar é a dificuldade não pelo tema, né, mas porque tem toda uma trajetória para você publicar o livro, né. Eu tentei, quando eu acabei de escrever, eu tentei mandar para várias editoras, aí tem aquela história, acho que vale a pena falar aqui, né, eu já falei em várias vezes, mas não sei se todos sabem,
que aí, né, normal você ser rejeitado por todas as editoras, inclusive a editora que hoje me publica, também me rejeitou na ocasião lá. Não propriamente a Verus, né, porque a Verus é um selo do grupo Record, nem existiu a Verus dentro da Record na época. Mas mandei lá para Record, né, para o grupo editorial Record, e aí na época não era o momento de publicar, mandei para várias outras editoras e tal. E aí, como a gente não conseguiu, a gente publicou independente lá pelo Jovem Nerd, em 2007. Aí também achando que, pô, isso ia ser um estouro e tal, foi muito bem, na verdade. Vendeu 600 livros, né? Pro Jovem Nerd, para independente é muita coisa, né? Na ocasião, isso 2007. E aí achei que tivesse um grande case, continuei insistindo, mandar para as editoras, também elas não queriam na ocasião. E em 2009 a gente fez uma nova edição, com uma capa nova, inclusive, tal, também publicando pelo Jovem Nerd, aí foram 4.000 livros. E aí, enfim, aí já tinha, né, rede social, como é que as redes sociais também estão muito entrelaçadas com o meu trabalho, né? Então já tinha, na época, eu nem tinha Orkut na época, mas aí alguém de repente falou para mim, pô, mas tem uma comunidade do Orkut do Batalha do Apocalipse. Aí eu entrei no Orkut por causa disso. Então alguém criou lá. E eu achei isso muito louco, né? Porque as redes sociais ainda eram incipientes, então tu não podia nem imaginar assim, essas coisas acontecendo, né? Então eu falei, caraca, cara, quem foi o louco, né? Quando eu fui ver, tinha várias pessoas lá falando do livro e tal. Fiquei espantado, assim, claro, muito feliz, muito lisonjeado, mas espantado com aquilo e tal. Aí isso, né? Aí em 2009 já tinha Orkut e tinha Twitter, né? O Twitter, porra, foi essencial, assim, o Twitter era um lugar que ajudou muito a propagar tudo, né? E era a época, era dos blogs, né? Também. Então, na época era 2009 era basicamente Orkut, Twitter e o blog. Todo mundo tinha um blog e tal. Então, a galera se comunicava e era também o início dos podcasts, mais ou menos o início dos podcasts ali de áudio, né? Uhum. Então, então aí a comunicação, né? A informação circulou. Isso chegou nos ouvidos da Raíssa Castro, que era a editora da Verus na época. A Verus era uma editora independente que tinha sido comprada pelo grupo editorial Record, e ela queria um autor nacional para iniciar, né, como sendo o primeiro. E aí o meu nome, né, o nome do livro chegaram aos ouvidos dela, ela veio falar comigo e tal. E aí, em 2010, o Batalha do Apocalipse foi publicado pela Verus, né? Pela Verus, e aí foi para as livrarias, que antigamente só vendia no blog, né? Na Nerd Store. Aí foi para as livrarias e tal, e aí a gente até tinha essa dúvida, né? Se essa coisa. Porque a gente não sabia se aquilo era um livro só para o público nerd. Mas aí a Raíssa arriscou, e aí, né? O Batalha foi um sucesso, tal, começou a ser vendido em livraria, foi um sucesso, e aí enfim, aí que eu fui ser conhecido pela galera da literatura, né? Enquanto eu era da Uhum. galera da internet, dos blogs, fui ser conhecido pela galera da literatura. E aí foi isso, foi essa dificuldade toda de publicar, mas que eu nunca, assim, nunca me ressenti disso, tal, né? A gente, né, a gente acha que a gente a gente tem que mirar, assim, tipo, as coisas boas, né? Não ficar remoendo as coisas ruins. Então, não poderia ficar choramingando aqui, não foi publicado na época e tal. Mas não, a gente tem que focar, e esses obstáculos acontecem, como tudo, né? Uhum. E são, no fundo, no final das contas, são melhores, assim. Eu acho que, eu me lembro quando eu fui apresentar o Batalha do Apocalipse para Record, isso em 2010, né? A Raíssa falou, olha, quero publicar teu livro, você vai na editora e vai apresentar para os diretores lá. E como eu já tinha essa trajetória toda, né, eu já estava desde 2007, inclusive as edições que a gente fez é, do Batalha do Apocalipse pelo Jovem Nerd, foram edições que claro, a gente contratou a gráfica. Então, assim, eu conheci o processo editorial todo. Eu já tinha um público que eu tinha cativado pelo Orkut, pelo Twitter, pelo blog, pelos podcasts e tal. Então, quando eu cheguei lá, porra, eu dei banho nessa apresentação, né? Porque eu sabia até quanto é que vocês pagaram pelo livro, eu sabia tudo, eu sabia o preço que se pagava na gráfica,
sabia tudo, tal, e não estou me gabando não, estou dizendo que foi a trajetória que eu percorri, né, já estava pronto quando eu cheguei lá. Eu falei: "Esse cara está pronto, então vamos investir nele". Então acho que é isso. Mas assim, é o que eu falo também, né, então, né, as pessoas falam, né, você, né, para ser escritor, às vezes a gente, para você ser qualquer profissão, você vai fazer ali, 4 anos de faculdade, você vai fazer uns 2 anos de estágio, e aí você só depois de 6 anos que você meio que vai entrar na profissão, né. Então, por que para escrever você quer levar 1 ano, 2, entendeu? Não é assim, é um trajetório que você vai aprendendo, né. Muitas vezes tem que fazer eu antes de escrever o Batalha, como eu falei, eu fiz um curso de roteiro, e tal. Então é isso, todo um processo que é melhor que seja assim, né, porque você vai aprendendo ao longo. Às vezes você, né, de repente, né, editora é é aquela coisa, você ter uma editora grande também, não significa nada para falar, quer dizer, significa alguma coisa, né, porque a editora grande tem a vantagem de ter distribuição, de ter algum marketing, né, tem o marketing, Um tá, mas público, né? o público é na verdade você que faz, esse que é o lance. Mas eles têm distribuição para chegar nas livrarias. Mas tem muita gente que publica para editora grande e não adianta nada, porque o cara não tem público, tá? O cara não tem nada, entendeu? O cara não trabalha isso, então não adianta nada. Uhum. Então você ter esse trabalho todo de construir seu público, e tal, é uma coisa importante, eu acho, sabe? Se não tivesse tido esse tempo, né, seria totalmente diferente você chegar, tipo, a Exatamente. primeira publicação já ir pra Uhum. Record pra mostrar pra eles o seu comportamento, igual você falou, você já chegou É, sabendo tudo, né, assim. se eu fosse publicado aceito pela Regus lá no início, em 2007, eh, não sei, eh, poderia ter sido uma outra trajetória, enfim, não teria, talvez eu hoje não fosse um escritor, assim, profissional, tudo. Então não me apego a esses ressentimentos nem nada, né, tem que ver o lado positivo e acho que foi da melhor forma assim. Sim. E voltando sobre o livro, você acha que tem algum personagem assim que foi mais difícil de escrever, que te deu mais trabalho, ou em termos técnicos mesmo, ou assim que não sei se você não gostou muito de escrever, mas ele foi se desenvolvendo ali e se manteve. Não, gostar de escrever eu gostei de todos, né, mas, não, o mais difícil, claro, que é sempre o protagonista, eu acho, né, que é o Ablon ali, que eu acho que é o que você coloca mais energia nele, e mais complexo. O protagonista tem aquela coisa, se você não se apegar ao protagonista, a história não funciona. Esse que é o ponto. Então você tem que, lá no início, estabelecer já, né, fazer essa ligação do leitor com o teu protagonista e então por isso que é difícil, né. Mas, sem dúvida, acho que o Ablon foi o mais complexo ali, do Batalha, com certeza, né. E difícil eu acho que não, assim, difícil, deixa eu ver. Não sei se teve nenhum difícil. Na verdade, eu também tento trabalhar os personagens secundários bastante também, né, Uhum. eh, e os vilões também, né, estão todos ali presentes. Então acho que não sei se tem algum que seja mais difícil, tirando o próprio protagonista que você coloca mais energia nele, né. Uhum. Mas tem personagens que eu gosto muito, né, o próprio Ablon, Shamira, claro, né. O Orion, né, o Gabriel, eu acho um personagem muito bacana também, que tem essa coisa de estar de um lado e depois ter se redimido, eu acho isso muito bacana dele. Eh, Enfim, e os vilões todos, né, o Lúcifer, eu acho muito apaixonante o Lúcifer. Ele é muito inspirado no Lúcifer da própria Vertigo, né. Eh, Também não só do Neil Gaiman, como ele aparece no Preacher, e tal, aquele Lúcifer mais sedutor e tudo, e um pouco, vamos dizer assim, arrogante e ao mesmo tempo meio engraçado, tal, sabe. Enfim, eh, não sei se tem um que, tirando o protagonista, acho que não tem nenhuma dificuldade extra não. E não achei nada nenhum ruim, assim, que eu tenha me arrependido de escrever, acho que não, acho que eu consegui colocar ali, enfim, todos os personagens que eu queria, claro que alguns aparecem pouco, né, mas, não acho que tenha nenhum que eu me lembre, assim, que eu tenha achado ruim não. Acho que todos eu gostei.
Ah, e tem as perguntas também aqui do pessoal, dos inscritos aqui. Uhum, Perguntaram, você falou que não reescreveria o livro, né? Mas assim, o final, você já tinha pensado naquele final? Ou se em algum momento você tinha feito outro final para aquele uhum. plot ali final? Não, eu só começo a escrever mesmo quando eu tenho sei de tudo, né. Então eu tenho todas as etapas prontas e tal. O que acontece é o seguinte, na verdade, eh eu escrevi antes, né, eu tentei escrever, algumas versões de Batalha do Apocalipse, até, digamos assim, antes de eu ter esses 2 anos desempregado, que aí sim eu falei: "Olha, eu vou escrever", aí eu fui direto. Mas antes, eu tentei escrever algumas versões. Inclusive tinha vários nomes diferentes do livro e tal, né. E e uma das coisas que eu tentei fazer foi escrever em ordem cronológica. E aí, cara, a parada foi uma loucura, assim, porque ia ser desde o princípio da criação, né, mostrar o Ablon se rebelando, tal. Caraca, ia ser um troço assim, eh, enfim, como é que ele, né, virou um renegado, aquela coisa toda. E aí ia ser um livro inacabável, sabe, cara, um troço e ainda passar por toda a humanidade, assim, sabe. Mas como você é jovem, você tem essas paradas, né, essas aspirações, né. Tem gente que fala: "Ah, eu vou escrever uma saga de 7 livros e tal". Tem essa A gente tem um pouco desses delírios, assim, né. Mas aí, beleza. E aí quando eu parei assim: "Olha, eu vou escrever o livro", então eu encontrei esse artifício literário que é você, fazer essas coisas dos flashbacks, né. Então tem a história principal, né, que começa ali já no futuro próximo e vai até o fim do mundo, né, até a conclusão ali. E aí, para eu contar as outras histórias, na medida que eles vão lembrando daquilo, vão surgindo os flashbacks, né. Uma coisa meio inspirada em Highlander, aquela coisa toda, vocês sabem certamente, o Highlander 1 tem essa coisa, né. É bem da minha época o Highlander. Vi quando era criança, adorei, assim. O primeiro, né, os outros 2 os outros são muito ruins. Aí eu adorei. Então aí eu falei: "Pô, vou usar essa estrutura aí que pode ser interessante", aí funcionou, né. Uhum. É uma coisa que Mas até prende o leitor mesmo, né? uhum. Sim, sim, sim. E e também tem uma coisa um pouco das Mil e Uma Noites também, né, que esse artifício, ele não é uma parada meio que nova, nem longe de eu ter inventado isso, né, nada disso. É um artifício mesmo de literário, né, que uma das obras que mais usam isso, que mais comum é o Mil e Uma Noites, que é muito isso também, né, chega um personagem contando uma história, dentro da história o personagem conta outra história. Aí a pessoa tem que ficar ligada para ir desenrolando as histórias, né. Então isso aí enfim, e aí consegui escrever, o livro até o final, assim, então foi mais ou menos esse processo. Agora eu já tinha todo quando eu comecei a escrever, eu já tinha tudo, sabia o que que ia acontecer o final, como é que era, porque também se você não fizer isso, você perde muito tempo, tem que jogar muito texto fora, porque você vai reescrevendo. Pô, você vai ter que rever e aí você já tem um trabalho de ter escrito, pô, aquele bloco todo de texto, tem que jogar tudo fora. Eu acho muito complicado. Então eu já sabia qual ia ser o final e as pistas estão todas ali ao longo da história, né. Uhum. Enfim, mas também é uma parada que o final também é muito debatido aí, controverso, tem gente que fica chateado comigo e tal, mas enfim, isso aí faz parte, né. É, o pessoal não queria que fosse o final feliz, queria que fosse o final mais trágico. Tem de tudo, né, tem de tudo. Tem gente que gosta assim, tem gente que gostaria de uma outra maneira, tal. Mas é aquilo, né, você realmente não tem como agradar todo mundo, assim, isso é bem complicado, né. Mas, o bacana, cara, assim, é que isso também te até convida as pessoas a escreverem, né. Às vezes quando você lê uma história e você não concorda com o final, você fala: "Vou fazer da minha maneira". Então isso aí é um convite, porra, ótimo para o escritor, né? Não, claro que você, né, não vai reescrever o Batalha do Apocalipse, mas, pô, tive uma ideia de que a minha história seria diferente, seria de uma outra coisa. E aí você e aí que pode começar, pode nascer um escritor a partir daí, né? Sim. É, mas tem todas essas coisas, né, de essas controvérsias e tal, mas Mas acho que isso gera um burburinho legal também, né? O pessoal fica
fica Sim. debatendo. Eu Uhum. gosto muito do final, inclusive, mesmo tendo lido 4 vezes já, quando eu Uhum. li o final, eu fiquei eufórica, como se fosse a primeira vez. Porque Uhum. é muito. Ali acontece muita coisa, né? Igual você falou, a parte Sim. do Lúcifer também, uma das minhas Uhum. favoritas, que ter ali eles. Ele tá ali desesperado, né? Querendo. Achando que não, eu vou levar eles na conversa, né? E aquela Uhum. parte ali, pra mim, é muito, muito legal também. É, o, é, esse lance do final é interessante, né? Porque, como você disse, cada um tem a sua opinião e tal, mas tem algumas histórias que eu me inspirei, né? Por exemplo, dessa coisa de você ter essa segunda chance, né? Como é o caso da A Última Tentação de Cristo, tem isso. Né? E um filme que eu adoro, 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 já vi, acho que, sério, acho que umas 15 vezes, que é O Advogado do Diabo. Também tem uma coisa semelhante, né? Que eles voltam no passado, você pode voltar no passado, né? Mas vocês retornam no tempo para, enfim, ter uma nova chance e tal, e vão fazer diferente, o que vai ser feito e tal. E aí o próprio, né? E também, por exemplo, o Matrix, né? O primeiro, por isso que eu não gosto dos outros, tá? Mas o primeiro Matrix, ele te deixa um final, ele te conclui a história, né? Ele não te engana, conclui a história e deixa o final aberto também. Quer dizer, o final não, mas o que está dali para frente é aberto. Então, o que aconteceu, tal? Não precisa dizer. A trajetória do Neo já foi concluída. E aí começa uma nova trajetória que você mesmo vai imaginar. Por isso que, cara, fazer dois, três, quatro, meio que não dá para ter continuação, na minha opinião. E, enfim, então aí é. Então também tem essas inspirações todas aí, né, dessa coisa de você retornar, né? Enfim, para você ter uma outra oportunidade, né? Deixa aquele final ali, é o que você falou, né? Deixa a pessoa imaginar o Uhum, que aconteceu com o personagem, né? Que fica bem, bem legal também. Ali encerra ali aquele tempo da vida dele, né? Então, uhum, ele já fez o que ele se propôs naquele tempo, sim, né? é isso aí. E você tinha até comentado, né, sobre o RPG, você é fã de RPG, né? E os personagens, como que foi essa criação, assim? Porque eu sei que foi baseado no seu RPG que você jogava com os amigos, tudo, né? Mas Uhum. foi assim, foi só o universo, alguns personagens foram criados no RPG, como que foi? A gente sempre jogou muito, né? E no início dos anos 90 chegou ao Brasil aquele RPG do Vampire, né? O Vampiro à Máscara. E com o Vampiro surgiram vários outros RPGs que é desse universo do mundo das trevas. Aí tinha vampiro, tinha lobisomem, tinha mago, enfim. A gente começou a jogar bastante isso. E o Vampiro tem uma história muito legal, que o Vampiro é maneiraço, assim, né? Pelo menos era na segunda edição. A segunda edição foi a primeira que saiu aqui, do Vampiro, que a origem dos vampiros é o Caim, que é o primeiro vampiro. Aí volta naquelas cidades antigas, babilônicas, tal. Eu achava aquilo sensacional, assim, uma das histórias antigas do Egito, aquela coisa toda suméria, tal. Eu achava, pô, sensacional aquilo. E aí tinha uma campanha de vampiro que ela era ao vivo, né? Aquela coisa live action, né? Que a galera jogava, fazia ação ao vivo, tal. E, no Rio, né? Tinha uns diretores e tal. E a gente queria jogar esse jogo, só que a gente já era fã de. Não, aí antes a gente tinha adaptado anjos para jogar nesse universo, Uhum. nas nossas mesas de jogo lá. Porque a gente já era fã dos quadrinhos da Vertigo, né? E daquele filme Anjos Rebeldes. A gente adorou aquele filme, pegou mesmo que a gente pegou eu e meus amigos, né? Pegamos na locadora na época. É um filme que é com Christopher Walken, tem três, na verdade. Só os dois primeiros são bons, assim. Depois o 13 até é razoável. Depois parece que tem mais um que é bem ruim. E aí a gente adorava assim, esse filme, e também, né, com os quadrinhos da Vertigo, que tinha o Sandman, tinha o Preacher, o Hellblazer, né, o Constantine, e tal, tinha todas essas paradas de anjos, demônios e tal. Então a gente fez umas fichas de anjos para jogar nesse mundo aí. Tá? E jogávamos assim, nossa galera aí, né? 5 pessoas, 6 pessoas, a turma, aquela turma. E aí, quando teve essa campanha de live action, a gente
perguntou se a gente podia jogar com anjos, né? Só que todo mundo era vampiro. Aí a gente falou, não, aí o cara falou, não, não pode e tal, porque não tinha nada a ver e tudo. E a gente acabou que a gente fez a nossa próprio jogo de vampiro, de anjos, né? Com anjos e tal. E aí criamos ali vários personagens interessantes. E dali surgiram, né? Então já tinha o meu personagem, o Ablon, né? Que era meu personagem, tinha o Orion, já tinha o Orion, tinha o Apolion, e tinha mais alguns ali. Depois surgiram, né? O Nathaniel, que é aquele Elfanin, surgiu o Aziel, surgiu o Amael, enfim, vários ali personagens o Baturiel, enfim, vários personagens ali que surgiram dessas campanhas aí, né, de RPG. E a gente tinha, e eu trouxe alguma coisa para o livro, mas são cenas, algumas cenas, né? Não a história do livro não é, a gente não jogou a história do livro, mas algumas cenas foram jogadas ali, né? Enfim, é, acho que no momento que o Ablon vai para o inferno falar com Lúcifer e tal, e aí o Orion, né, recebe ele, aquela coisa toda, acho que essa cena a gente chegou a jogar e tudo. E aí, beleza, então isso foi uma inspiração pra caramba, né? Acabei é, a- a- é, pegando essas histórias, né, dos amigos meus que criaram, porque a história pregressa deles, por exemplo, a história do Orion, ela não foi jogada, mas um amigo meu, o Carlos Chimu, que até é mestre de RPG e tudo, ele que criou essa história, né? Então, a história que eu digo dele ser o rei de Atlântida, aquela coisa toda. Então, trouxe também para o livro. Então, aí, meio que eu editei essa história, criei outras coisas, e aí que veio, né? Mas o RPG foi muito importante, sobretudo essas coisas, né? Então, por exemplo, se eu falei do vampiro. O vampiro tem essa história, essa coisa das cidades antigas e tal, de ser um mundo, né? Um mundo sombrio, um mundo atrás do outro mundo. Tem o lobisomem. O lobisomem é um que se joga com o lobisomem. E tem uma parada muito ligada ao mundo espiritual, onde tem uma película que eles chamam de Umbra, que é bem como se fosse o terceiro da realidade, né, que você atravessa a Umbra. E não é uma coisa exclusiva do lobisomem, não. Tá? Isso aí foi eles próprios tiraram de mitologias, de religião e tudo, mas também chegou até mim muito por causa do jogo e tal. Então aí, claro que eu não podia colocar nada relacionado ao jogo, né? Enfim, nomes relacionados ao jogo, porque, né, tem o copyright do jogo, não posso fazer isso. Mas aí criei, né, as próprias coisas. A própria história da cidade de Enoch, cidade de Enoch, na Batalha do Apocalipse, aquela primeira cidade que foi destruída lá pelos arcanjos, né? Essa cidade existe também no Vampiro, mas a cidade de Enoch não é uma coisa do copyright dos caras, é uma parada bíblica. É isso que era bíblico eu mantive, né? Enfim, usei. Mas a referência, se eu for pegar assim do que eu pensava, é tudo misturado, né? Então, o que eu tô te falando, você misturar, por exemplo, os Anjos, por exemplo, do Neil Gaiman, você vai ler Estação das Brumas, que é um quadrinho excelente, tal, que para mim é a melhor fase do Sandman, Estação das Brumas. Os heróis do Sandman, do Neil Gaiman, são heróis assim, os personagens são mais assim os anjos quase não tem luta, briga, essas paradas, né? São anjos mais assim de filosóficos e tal. Também tem filosofia no Batalha, né? Uhum. Mas eu também gostava muito da porradaria dos Cavaleiros do Zodíaco. E aí você vai vendo como é que as coisas vão se mesclando, né? Quer dizer, tem uma inspiração aqui, outra inspiração ali, e você vai formatando o universo que você quer. Então eu nem sei mais que eles perguntaram aí, eu já falei pra caramba. Ah, não, era mais do universo mesmo, pra saber se foi Então, de criado RPG, né? lá. É, do RPG, é RPG. isso, então. É isso. Isso E, aí. e qual que é a sua classe favorita? Porque, assim, eu não sou especialista em Uhum, RPG, comecei a jogar há pouco tempo, uhum. mas, assim, qual que é a sua classe favorita? Se diz no D&D, né? No Dungeons and Isso, Dragons. isso. A pessoa fala muito, eu sou conhecido como ser o cara que faz os paladinos, né? Inclusive no Nerdcast, né? Eu fiz um paladino lá que ficou muito famoso e tal. Mas acredite você, o que eu mais gosto é um guerreiro normal, porque é o personagem mais cru que existe. E eu sempre fui assim, engraçado, o personagem cru, ele só tem a espada dele, não tem nenhum outro poder especial, o guerreiro, né? Até mesmo o ladrão, o ladino, ele
tem lá as paradas dele, consegue abrir fechaduras, aquelas coisas todas, e o guerreiro não tem nada disso. E eu acho isso bacana no RPG, porque me dá mais espaço para interpretar, para pensar, né, para pensar em coisas, inclusive saídas, né, que eu sempre dou esse exemplo, né, você está lá preso num calabouço, né, aí o próprio ladino, ladrão, tem lá as suas maneiras de abrir a porta, né, o mago vai fazer um feitiço, uma magia, uma coisa assim e tal, e o guerreiro não tem nada, então ele tem que pensar na maneira criativa, ele tem que ser mais criativo. Quanto mais cru for o seu personagem, mais criativo você tem que ser. Como é que você vai sair? Você vai tentar bater um prato para chamar um guarda, fingir que você está sangrando. Você vai ter que inventar uma coisa. Eu sempre gostei disso. Então, o guerreiro, para mim, sempre gostei mais por causa disso, por ser personagem cru. E eu não tenho muita paciência de ficar vendo feitiço, magia, como é que faz e tal. Eu gosto de interpretar, me concentrar, mas também, né, como mestre, você tem que saber tudo isso também, né? Então, acaba tendo que aprender de uma maneira ou de outra, né? Então, no D&D, eu era o personagem, sempre fazia guerreiro, quase sempre. Na verdade, como eu jogo muito, eu já fiz todo tipo de personagem no RPG, né? No D&D. Todo, inclusive personagens mal. Eu gosto de personagens bons, assim, né? Que eu acho melhor, mas já fiz personagens malignos, já fiz, enfim, tem muitas histórias para contar aqui. A minha personagem é uma bruxa e ela é meio maligna. A bruxa que eu fiz. Uhum. Agora, fugindo um pouco do livro, assim, você Uhum. tem algum universo de fantasia favorito, um autor favorito, assim, que Na você lê? fantasia que você fala, na É. fantasia, na fantasia eu gosto muito do Robert Howard, né? O pessoal fala muito de Tolkien e tal, que eu acho barato também, mas para mim o maior autor de fantasia que já viveu, na minha opinião, foi o Robert Howard, que foi o criador do Conan, né? O Conan que é, né, foi conhecido muito pelos filmes aí também, pelos quadrinhos e tal, mas quando você vai na obra original é tudo muito bom, né? Pelo menos o primeiro filme eu acho excelente, o segundo razoável. Os quadrinhos têm muita coisa muito boa. Aquela espada selvagem de Conan era excelente, muito boa. Mas você vai na obra original do Howard, os contos, cara, tem coisas assim sensacionais. E eu gosto muito, assim, dessa coisa de. Também uma coisa que me influenciou, né? Porque esse mundo antediluviano que tem na Batalha, ele é mais explorado no Paraíso Perdido. É, Paraíso Perdido tem toda uma segunda parte que se passa tudo nesse mundo antediluviano, que é muito baseado na chamada Era Iboriana. Né? Como é que ele faz a ideia dele? As histórias do Conan, elas se passam no nosso planeta, mas numa era antiga. É, é, Você considera assim que teve um cataclismo, né, que destruiu a Terra, e aí, é, assim, toda a nossa história, desde a pré-história, ela ela é depois desse cataclismo. Então ele considera que antes dessa pré-história que a gente conhece, antes da do Egito, da Suméria e tal, tinha uma outra era, né, chamada Era Uboriana. E de maneira que todas as regiões ali, tem as regiões que são ah, meio que inspiradas nas regiões que existem no Egito, porra, na África, naquela costa da África lá, enfim, na Inglaterra, enfim, na China, tem uma parte toda da China ali, Índia, tudo, sabe? Então, ele pode fazer histórias dentro dessa cultura, da cada cultura de cada região, só que sem se comprometer com o momento histórico, né? Uhum. Então, isso que é bacana. Então, pô, as aventuras tem muitas histórias de pirata, né? Quando era pirata e tal, que é muito legal, que parece aquelas histórias do Simba, o Marujo, né? Então, pô, o cara é sensacional. Para mim, é o melhor autor de fantasia que existe. E tem algum outro autor que não seja de fantasia? É que aqui o canal é mais voltado pra fantasia, assim, Uhum. ficção, mas tem algum outro também que você Ah, gosta, tem assim? muitos, né? Tem muitos, assim. É, é, o próprio Stephen King, né? O Stephen King, você tem, assim, aí primeiro circulando aqui,
essa área que a gente curte, né, que Stephen King, que é mais terror. Você tem ali, na área policial, você tem tanto o Conan Doyle quanto a Agatha Christie, né. Conan Doyle é do Sherlock Holmes, Agatha Christie, porra, esses dois aí são, cara, é impressionante, assim, o trabalho deles. Eh, Aí você na ficção científica, você tem, pô, Arthur C. Clarke, você tem, né, tem aqueles os 3 grandes da ficção científica, né, o Bradbury, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke e, o Asimov, né, que ele é muito legal. Na ficção política tem o George Orwell, que é um expoente aí nas distopias, né. Você tem, né, o George Orwell, você tem lá o Aldous Huxley e tal, todas essas distopias assim também são muito legais. Fora da parte assim da literatura especulativa, você tem autores como Ernest Hemingway, tem autores como Philip Roth, né, gosto pra caramba. Enfim, um monte de autores que, se for parar aqui para analisar, você vai longe, né? E tem a ficção histórica também, né? Que você tem aí o Bernard Cornwell, Ken Follett, porra, tem o James Clavell, o Noah Gordon, tanta coisa, né? Que se a gente for falar de livros, é um assunto que nunca tem. Por isso que a gente tem o nosso mini pod e nunca vai terminar, porque literatura é um troço. Você nunca Gigante, vai né? conseguir ler todos os livros que você quer. Isso também é uma coisa que a gente se angustia muito, né? Tem um episódio do Cosmos, do Carl Sagan, né? Eu sou dessa época, né? Nos anos 70. Então, no início, do final dos anos 70, né? Passava na Globo lá o Cosmos do Carl Sagan, né? E eu me lembro de eu pequenininho vendo isso e ele, o Carl Sagan na biblioteca de Nova York, falou sobre leitura, né? E falando, olha só, ele dá uma panorâmica na biblioteca e tal. Ele falou, mas ao longo da sua vida você só vai conseguir ler essa parede aqui. Tá? Isso te deixa super angustiado. Você tem aquela biblioteca toda querendo conseguir todos aqueles livros, mas mesmo que você leia rápido, você não vai conseguir ler mais alguma parede daquela, né? Então, Uhum. enfim. Tem muita coisa, assim, de faz de livro, A tem muita gente, coisa boa. sim, fica bastante aqui. E você acabou de lançar Santo Guerreiro, Império do Leste, né? Que inclusive eu vou começar a ler. Eu tava terminando de ler a Uhum, Batalha do Apocalipse para começar a uhum, ler agora. uhum, Eu acredito que vem choro por aí, né? Porque é o encerramento do uhum, livro. Eu sei, a uhum, gente já sabe ali o que vai acontecer com ele, mas uhum, mesmo assim. E você já pensa em escrever algum outro livro? Tem algo em uhum. mente? Vai dar uma pausa? É claro, se você puder comentar alguma coisa aqui. Não, agora estou concentrado ainda nessa parte de até divulgação do livro, né? E fazendo essas viagens todas e tal. E então, e pensando aí no que eu posso, que pode ser, mas não tem nada ainda acertado, né? Do que eu vou fazer, né? Tem várias possibilidades aí, tudo. É, bacana isso, né? Quando você não tem nenhum projeto, você tem um mundo aberto, né? Que você pode escrever o que você quiser, né? Então não sei se o que eu vou fazer ainda não. Mas principalmente estou curtindo aí essa parte da divulgação, essas viagens, encontro com a galera e tal, né? Uhum. E, e também, né, observando aí o que o pessoal acha do final da saga aí, né? Final da trilogia do Santo Guerreiro. Já é um livro que sabe, você falou, você sabe o final, né? Então você. Mas é como aquilo aconteceu, né? Então isso enfim. Mas é uma coisa que eu falo sempre da trilogia do Santo Guerreiro, toda a minha obra, né? Desse, claro que vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar, isso é normal. Mas dá um orgulho você concluir um projeto, né? Porque é um projeto que eu me dediquei muito e você conseguir finalizar, você conseguir concluir. Eu senti também isso quando eu terminei o Paraíso Perdido, que é aquela coisa, né? Embora o Batalha seja um livro fechado, e realmente o final da Batalha é o final de tudo que eu escrevo dentro desse universo, né? Tanto é que é fim, boto fim mesmo, por razões que vocês sabem no final, né? Pô, não tem mais como continuar, né? O universo foi destruído e foi rebutado, e aí vai fazer tudo de novo. Não, isso aí deixa. Então não tem como ter uma continuação da Batalha do Apocalipse. Mas tem todo o que tem antes, né, que é o Filhos do Éden, que, né,
o Paraíso Perdido ele termina puxando para a Batalha do Apocalipse, né? Então, Uhum. continuando a Batalha do Apocalipse e tal. Então, acabou se tornando um ciclo mesmo, né? Então, quando eu concluí. Porque é aquela coisa que eu te falei, né? Eu falei para vocês aí que eu tinha começado a escrever o Batalha de forma cronológica. Então, tinha muita coisa que eu tive que cortar para escrever o Batalha. Tive que tirar. Uma das coisas que eu tive que tirar foi, como eu estava falando, foi essa coisa de como é que o Ablon virou um renegado. E, e essa história de como é que ele virou um renegado está em Paraíso Perdido. Quer dizer, aquela coisa, aquele confronto que ele tem. Não quero dar spoiler, que talvez a galera vá ler, mas tem o confronto com o Metatron, né? O Metatron é o primeiro anjo, né? Uhum. Então o Metatron que abre os olhos do Ablon para tudo isso, para a questão, né, da tirania dos arcanjos e tal. Isso era para ser escrito no Batalha, mas, porra, não. Imagina, ia ficar. E aí o Filhos do Éden me deu essa oportunidade de escrever é, esses aspectos do universo do Batalha que eu não pude colocar na Batalha, entendeu? Então, Uhum. por exemplo, o primeiro. Não vou dar nenhum spoiler, não. Fiquem tranquilos aí quem está assistindo, mas o primeiro que fala sobre Atlântida, né? O herdeiro de Atlântida, aquela coisa de você buscar os remanescentes de Atlântida. E também mostrar uma parada no herdeiro de Atlântida, que é a questão da guerra civil, né? Que o Ablon, no Batalha, o Ablon ele só vai saber dessa guerra lá pro final, né? Que é essa guerra que começa ali quando nasce, né, o Salvador, que eles chamam de Salvador e tal, que é o filho do arcanjo Gabriel. E aí tem início essa guerra civil, né, entre Miguel e Gabriel. Mas beleza, começa ali, mas ele não tem conhecimento de nada. E aí no final, né, da Batalha do Apocalipse se explica que está tendo essa guerra entre, né, os rebeldes e os legalistas, né, o Miguel e o Gabriel. Está tendo essa guerra, essa batalha. Beleza. Mas você não vê a batalha. Você vê, claro, vê a batalha, porque é a Batalha do Apocalipse, mas você não vê na prática como é que é essa guerra no dia a dia, né? E aí o Herdeiro de Atlântida fala é justamente isso, né? Justamente a guerra dos anjos na Terra, né? É, e aí a guerra civil. Então mostra a guerra civil, mostra tal. Aí no Anjo da Morte mostra parte da história do século XX, que eu queria falar no Batalha, mas né, não tinha a ver botar o Ablon no meio daquela Segunda Guerra Mundial, ia ficar muito confuso e tal. Então aí entra com o Daniel e finalmente o Paraíso Perdido é a mistura de todas essas histórias e tal, enfim, e se entrelaçam, né? Então então assim, dá um orgulho de você encerrar esse projeto, né? Porque foi uma coisa feita com muita atenção, sabe? Eu levo muito a sério isso, muito a Uhum. sério, porque é, você pensa o seguinte, você está dedicando eu ia falar tempo, né? O seu tempo a ler os meus livros, né? Pô, uma coisa que você poderia estar com a sua família, você poderia estar fazendo outra coisa, você está tirando um tempo seu, por exemplo, do sábado, para se dedicar ao livro que eu escrevi. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Então tem que prestigiar essas pessoas. Então eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Por isso que eu falei para você no início, que tudo, né, tem um motivo de ser, né? Tá tudo planejado, o final eu sei o que que é, eu não estou fazendo nada desleixado nas coxas, muito pelo contrário, é um negócio muito sério, né? Para que você saiba que você tá lendo é uma história bem estruturada, uma história que foi pensada, né? Eu acho que tem que levar isso muito a sério, não a sério sisudo, assim, né? Mas, enfim, tem que prestigiar o seu leitor, né? Uhum. Enfim, mas acho que é isso. Não sei nem se o que eu estava falando antes. Não, De novo me perdi. não, foi sim. Era mais do lançamento para ver se tinha alguma coisa, como que ia Uhum, ser agora. sim. É, a gente vai fazer a LC dos outros livros também, de Uhum, Filhos do Éden e também de Santos Guerreiro, que o pessoal pede bastante. uhum, Eu vou ler antes, porque eu não vou aguentar esperar, porque até o uhum, pessoal chegar no terceiro de Santos Guerreiro vai demorar. uhum. É, e aí também, eu sei que você é bem ocupado, mas fica aí o convite também, se você puder Claro, voltar aqui no final sim, das outras lives e- sim. Vamos fazer sim. Você pode fazer quando concluir aí a trilogia, né, do Filhos do Éden e o Santo Guerreiro. Vou ter o maior prazer aqui, porque é bom quando esperar concluir, porque a gente não precisa se segurar de spoiler, né? sim. Porque nós que já sabemos a história, se a gente dá uma
né, uma escorregada, né, e é bom que a gente pode falar à vontade. Isso eu acho muito legal a gente poder falar com spoilers, né, porque Uhum. aí a gente não fica se segurando para as coisas e tal, né. Sim. E eu sempre sou a favor do spoiler, tirando quando é um romance policial, por exemplo, aí já é sacanagem, né. Porra, se falar o final de um livro da Agatha Christie e tal, é bem complicado, mas quando é uma história de fantasia, assim, eu sou a favor, eu às vezes acho melhor ter spoilers, né. Uhum. Eu na verdade, uma das coisas que, pelo menos na fantasia, que sempre me levou a ler, foi a galera falando, né. Eu me lembro que a gente uma outra série de fantasia, eu falei do Robert Howard, mas outra série de fantasia que a gente lia muito quando a gente jogava D&D era Dragonlance, né, tinha aqueles livros do Dragonlance, Dragões do Alvorecer da Prima Crônicas de Dragonlance, né, tem uma trilogia que tinha no Brasil, enfim, tinha no Brasil mais ou menos, né, era um livro de Portugal e tal, a gente tinha até um contrabando não, mas brincando, mas tinha até era contrabandeava os livros lá de Portugal para poder ler aqui, isso aí nos anos 80, né. E aí, eh, e aí as coisas que me levaram justamente a querer ler, era a galera falando das histórias, né, falando: "Porra, então o personagem enfrentou um dragão e tal, e morreu, tal", mas tudo bem que morreu, assim, não era relevante, mas eu queria ler essa batalha, né. Então eu sempre gostei de spoiler por isso, às vezes o spoiler até atrai as pessoas, então sou a favor muito do spoiler. Mas o bacana é a gente falar sempre sem spoiler, com spoilers aí para poder sempre debater, enfim, Uhum. e Até sem porque às papo aberto. vezes o livro mistura também na cabeça, né? Eu tenho muito quando eu leio Sim, claro, uma trilogia, assim, às vezes tem coisa que aconteceu no primeiro e, sei lá, no claro, segundo e confunde, né? Então é importante mesmo exatamente, fazer no final mesmo, o encerramento. exatamente. Mas é isso, Eduardo. Muito obrigada pela presença. Queria agradecer de novo, porque eu sou muito sua fã desde sempre. E agradecer, a voz já tá embarcada. Peço desculpa. É, Nada, imagina. mas é uma realização de um sonho mesmo estar aqui. E já fica convidado aí para as próximas. Muito obrigada. Desculpa se eu gaguejei alguma coisa, que eu tava realmente muito nervosa. E eu sou muito Não, sua já fã mesmo. não, já aceitei e eu acho isso aí, né, eu acho que, eu sempre falo isso e a galera até acha que eu tô sendo humilde, não, mas não é isso. É porque é aquela coisa, né, assim, tudo que eu tenho, né, eu também, devo aos meus leitores, né, então, assim, hoje em dia eu vivo só de literatura. Eu vivo só de literatura porque essa galera me apoia, essa galera, tem confiança também, né, porque é aquela coisa, né, sai um livro, os livros, sobretudo quando no lançamento, né, porque tem brinde e tal, sei que não é barato, né, às vezes o livro chega a R$ 90, 80 e poucos reais e tal. Então para você investir no livro, você tem que ter confiança no cara, confiança no autor. E isso aí eu conquistei, né, porque, eu isso eu falo sem falsa modéstia e tal, eu sempre, respeitei o meu público, sempre respeitei, sempre, né, fui muito franco com as coisas, né, nunca, enfim, é até uma coisa engraçada porque, a maioria, acho que todos os meus livros começam com, uma espécie de um prefácio, né, você pega no Batalha do Apocalipse, aí tem o Manuscrito Sagrado dos Malaquins, né. Por exemplo, tem gente e tudo bem também, tá, não estou criticando de forma alguma. Tem gente que começa o livro com um travessão. É legal também, é uma beleza, aí começa a travessão, tal, e você não sabe o que está acontecendo, também é bacana. Mas eu sempre tive esse impulso de começar com um texto que vai falar: "Ó, você vai ver isso aqui, é isso que você vai encontrar", né, e os títulos geralmente bem explicativos, a Batalha do Apocalipse, aí a Batalha do porque tinha uns livros que eu ficava revoltado quando era moleque, que tinha assim, o Anjo Vingador. Eu falei: "Pô, vou ler um livro de anjo, tal, com espada, tal", e na verdade, enfim, era uma mulher que tinha sido traída e aí estava se vingando do cara, tal. Tudo bem, nada contra esse tipo de história. Mas, pô, não é o Anjo Vingador, né, eu queria ver o Anjo Vingador, né. Então tinha umas coisas assim então eu sempre fui muito transparente, assim, sempre tentei fazer o melhor que eu pude e, enfim, eu que agradeço aí, agradeço quem estiver, né, escutando, vendo, e tal. E espero que goste dos próximos livros. Se não gostarem também não tem problema, pode fazer crítica, porque também crítica a gente cresce com crítica também, né. Isso também é importante. No próprio Batalha, tive críticas em relação a diálogo,
E aí, em vez de você ficar, pô, não vou fazer nada, sou manda-chuva tal. Não, eu fui, pô, cara, eu comprei. Eu lembro que eu fiz uma viagem para Inglaterra naquele período. Aqui não tinha muito livro de técnica literária, lá tinha um monte. Eu comprei muita coisa, estudei, sabe, me atualizei, né? Pô, fui procurar, fui estudar, fui me instruir, e é isso, tentando sempre melhorar. Uhum. Eu falo aqui, agora eu vou rasgar um pouco de cedo. Eu falo aqui na live sempre, você pode perguntar, o pessoal tá aí pra não me falar que é mentira, que eu leria até sua lista de compras. Porque realmente é isso que você falou. Tipo, Hum, os livros, eu acho que tem essa diferença do carinho de pensar, né? No uhum, começo, meio e fim, assim, não que desmerecendo uhum, quem não faça isso, né? claro. Mas eu acho que tem. Tudo ali encaixa a forma, e não só em Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden, mas também em Roma Invicta, para quem não leu ainda, também Uhum, é muito bom. Então eu acho que é uma coisa que cativa o leitor. uhum, E é isso. Muito obrigada. Nossa, assim, agora eu já me acalmei. Mas é muito gratificante mesmo estar aqui, porque você é um dos meus autores favoritos e eu não pensei que isso poderia acontecer um dia. uhum. Claro, não, mas eu tô sempre aí e já aceitei o convite aí para os próximos aí. Então tá bom. É isso, galera. Muito obrigada pela presença de todos que estavam aí no chat. Vi que o pessoal tava movimentando bastante aí. Amanhã temos lives de novo. Amanhã, normal, a nossa live aqui. É isso. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem bem. E até a próxima.